Olá, pessoal do quarto ano. Hoje vamos falar o assunto sobre o Brasil, períodos históricos, certo? Página 34, página 35, no livro de História, certo? Primeiro tópico, eu fiz alguns tópicos, certo? E vou tentar explicar para vocês os primeiros anos de domínio português, no ano de 1500 a 1534, certo? Esse período foi um período pré-colonial, tá certo? Os portugueses, o que os portugueses faziam? Os portugueses que estavam envolvidos com o comércio, né, asiático, não tinha gente suficiente para quê? Para o domínio do Brasil, certo? Então, os contatos eram feitos nas costas, né, negociando com os índios e a extração do pau-brasil, certo? As expedições mapeavam as costas brasileiras, tá? E eram estabelecidas pelos feiteiros, né? Pelos fortes que guardavam o território brasileiro das invasões francesas, certo? Então vamos lá. Foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Por que essa importância toda? Por que foi importante? Porque foi ele, né, que primeiro fundou a primeira vila, certo? O nome dessa primeira vila foi a Vila de São Vicente, certo? E depois fundou a segunda vila, que foi a Vila de Santo André, tá? Essas duas vilas ficam em São Paulo, tá certo? Então, os portugueses, né, foram para o Brasil nas primeiras mudas da cana-de-açúcar, certo? Quando houve as primeiras mudas da cana-de-açúcar, né? Eles foram para o Brasil. Lá ele foi o quê? Cultivado, né? Certo? Foi cultivada a cana-de-açúcar, ok? Agora, o período colonial. No período colonial é caracterizado por quem? Pelas lutas entre os brancos e os índios, certo? Pelos processos da escravidão dos africanos que foram trazidos para a lavoura na cana-de-açúcar, tá? Então, foi durante esse período, muitas cidades foram fundadas, né? Foram fundadas e cresceu posteriormente, e a princípio elas foram vendidas pelas compra e venda da produção, tá certo? Então, ela foi crescendo posteriormente, tá bom? Depois desse recurso que aconteceu, os principais recursos que aconteceram, vieram os produtos. Quais foram os produtos que vieram? Foi a cana-de-açúcar, né? O café, né? O ouro e que mais? A criação de gado, certo? Foi nesse período que o brasileiro, né? Aconteceu no país brasileiro a miscigenação, tá certo? Ou seja, a mistura de raças, tá? Então, vamos para o período imperial. O período imperial aconteceu em 1882 a 1889, tá certo? Nesse período, aconteceu dois fatos muito importantes, né? Que foi o que aconteceu em nossa monarquia, tá? Esses dois fatos que aconteceu foi o quê? Foi a independência do Brasil em 1822, não é isso? E também a Lei Áurea, né? A Lei Áurea que livrou os escravos do cativeiro em 1888, tá certo? Então, com a chegada de Dom João, o que aconteceu? A corte portuguesa, em 1888, anunciaram uma mudança política, tá bom? Anunciaram a mudança política. Foi um período relativamente, né, curto, que foi do ano de 1822 a 1889. A 1822 a 1889, certo? De lá para cá veio o período republicano. O período republicano foi no ano de 1888, certo? 1889, tá certo? Nesse período republicano, o que foi que aconteceu? Quando as forças armadas comandadas, tá, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia, o que aconteceu? O imperador do Brasil, Dom Pedro II, foi juntamente com a sua família, né? Toda a sua família foram obrigados a deixar o Brasil, certo? O que aconteceu? Ele foi obrigado a deixar o Brasil, certo?
juntamente com sua família, tá bom? Então, isso aconteceu no período republicano, certo? No ano de 1889, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né? Leiam com atenção, depois respondam as questões das 2 páginas, tá? Qualquer dúvida, entrar pelo WhatsApp, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser.